para nós estarmos todos juntos orando em nome de Jesus. Querido e amado Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, nesta tarde. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença tão linda, tão maravilhosa. A Tua presença aqui conosco, Jesus. Algo maravilhoso Tu tem para nós, Senhor querido, porque Tu reúne o Teu povo para abençoar, para renovar, para fortalecer, querido Jesus, e nós cremos no milagre nesta tarde, a qual Tu vai realizar, Senhor. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua serva que vai nos trazer a Tua palavra. Agora usa poderosamente nas Tuas mãos, com poder, com graça, com autoridade dos altos céus, com uma palavra revelada, Senhor, que venha de encontro às nossas necessidades. Pai, abençoa Teu povo que está aqui, Senhor, aleluia, com os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, Senhor, a falar bem de perto aos nossos corações. Jesus, abençoa-nos grandemente nesta tarde. Pai, derrama, Senhor, derrama a Tua unção, a Tua graça sobre nós, Pai, que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, com nosso coração transbordante de alegria, Senhor, de gozo, de contentamento, Senhor, de sermos chamadas de Tuas filhas, de Teus filhos, de sermos amados por Ti, porque nós nesta tarde sentimos, Senhor, o Teu amor a nos envolver de uma forma toda especial. Abençoa-nos, Pai, e renova-nos, em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãs, em pé, para nós estarmos lendo, a irmã já fez a leitura, né, da palavra que vai ser ministrada nesta tarde. Nós estamos estudando este ano, com a graça e misericórdia do nosso Senhor Deus, um devocional. E antes de fazer a leitura, eu quero agradecer primeiramente a Deus e a irmã Ana esta oportunidade, a coragem dela, que ela é uma mulher corajosa. Há uma dúvida, queridos irmãos, eu não sei se é ela ou eu que tenho mais coragem, porque, irmãs, eu já passei hoje pelas todas as estações no meu corpo, já senti frio, já senti calor, tremi, esse relógio, eu olhava para ele, me dava um nervoso estar passando, mas Deus sabe de todas as coisas. E algo que eu aprendi, fazem 13 anos que eu sirvo a Deus, e todas as vezes que Ele me chama, independente de eu ser capacitado ou não, porque nós não somos, na verdade, né, irmãos? Eu digo para o meu Senhor, eis-me aqui. Eu posso falhar por não saber, mas eu não falho por não fazer aquilo que Deus quer, né? Eu falho pelas minhas fraquezas e limitações, mas jamais por ouvir o chamado de Deus. Então, em Lucas, amados irmãos, capítulo 1, versículo 28, eu só vou ler esse trechinho para não se estender. Lucas 1, 28, que é o tema do nosso devocional do dia 18 de junho de 2025. Ele vai dizer: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Podeis tomar seu assento. Queridas, amados irmãos, assim, eu primeiramente tive uma guerra de caneta. Porque, irmãs, eu acho lindo quem é pregador da palavra. Eu acho lindo quem é levita. E eu peço para Deus, eu não almejo ministério, mas eu peço sempre para Deus me ensinar, me capacitar, porque primeiramente nós temos uma casa para ser edificada, né? A nossa família, temos nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, e eu confesso às irmãs que a minha dificuldade, desde que eu fiz os cursos, irmãs, eu fiz o ELA, eu fiz o ECOI, eu fiz o Teologia, eu tenho uma dificuldade da escrita.
A minha mente pensa, e pensa muito rápido. Mas, amados, escrever só Jesus na minha causa. Só Jesus, só Deus. É Deus, irmãs. Creia, tudo que sair daqui hoje, desse altar santo, é Deus que colocou. E depois de vencida essa primeira etapa, a irmã tinha me dado uma palavra, né? E eu disse, Salmos, ô glória, Salmos é bom. Aí eu fui estudar, irmãs, não era Salmo, era Maria. Eu digo, misericórdia, Senhor, e agora? Falar dela, a mãe de Jesus. Para nós, uma serva valorosa. E fui estudando, Senhor. E o Senhor me levou aqui para compartilhar com as irmãs que hoje vamos falar de Maria. Eu fui pesquisar e a Bíblia não relata muitas coisas referente a Maria. Sua genealogia, pouco ela enfatiza ali, porque, na verdade, nós bem sabemos que a cultura judaica, a cultura do Oriente, eles do Ocidente também, eles retratam muito a parte do pai, né? Ali nós vemos José, enfim, a mãe ela não é muito falada, mas Maria ela chega na genealogia dela até Abraão. Nós sabemos também que Maria era jovem, e os historiadores eles nos dão uma indicação que, na época, ela tinha de 12 a 16 anos, porque é cultural que as mulheres se casam cedo, né? Hoje em dia nós já vemos mais assim as meninas a partir dos 18, 20 anos, mas naquela época, 12, 16 anos, uma adolescente, elas já constituíam família. Então, ali nós vamos, irmãs, que a jovem que se tornaria a mãe de Jesus, o Filho de Deus, ela chamava a si mesma de serva do Senhor. E aí eu fiquei pensando, ela se chamava de serva do Senhor. E no Lucas 1:38, no versículo 38, diz: Amados, o que nos leva a nos chamar serva do Senhor? Muitas vezes a gente pensa assim, é estar cantando, pregando a tua palavra, né? Ou na portaria. Isso é bênção, irmãos. Mas o que mais ser serva do Senhor? E aí eu fui buscar no dicionário, né, sobre a palavra servo. A palavra servo no Senhor diz escravo. E eu disse escravo, né? Até a própria Bíblia nos refere em algumas passagens ali sobre os servos, sobre os escravos. Mas é muito mais. Aí fui para o dicionário hebraico, amados. E lá no dicionário hebraico diz servir, trabalhar. E o que me chamou mais atenção é adorar. Maria ela não tinha trabalhado ainda para o Senhor, porque a Bíblia não diz isso, e eu, suposição minha, que até pela própria idade dela, que ela era tão jovem, mas ela era serva. Ela se intitulava serva. Ela adorava a Deus. E quando eu conheci Jesus, eu tomei uma decisão de ser serva do Senhor. Ainda que por muitas vezes nós somos falhos, nós somos pecadores, mas em nenhum momento, irmãos, eu deixei de servir a Deus. Independente da situação, se lá dentro da minha casa não estava bom, eu servia a Deus. Se dentro de mim não estava consertado, não estava ainda como deveria ser, eu servia o meu Senhor, porque a Bíblia nos diz que Ele busca verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade. E eu creio que você está aqui nesta tarde, não para ouvir algo da minha parte, mas algo de Deus. Nós estamos estudando quem eu sou, né? Minha identidade firmada em Cristo. Porque nós somos criados desde pequeno com formas erradas, né? Eu digo para os meus filhos, eu tenho 3 filhos, que eu não errei de propósito. Que muitas coisas que eu passei, ensinei, eu aprendi. E até então eu achava que estava certo. Mas de repente, quando eu deparo todos os dias com a palavra do Senhor, com a graça dele na minha vida e sobre a minha vida, eu vejo misericórdia, Pai. Como eu preciso mais de Ti. Como eu preciso cada dia ser transformada pela Tua palavra. É uma busca diária. E aqui
voltando para o estudo, amados, eis aqui a serva do Senhor. E ela diz mais ainda, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E eu digo, Senhor, amém. Eu disse, estou que nem a Maria agora, Senhor, cumpra-se, nós temos que ser assim. Se é para orar para um perdido, amém, glória a Deus, que cumpra-se em nós a tua palavra. Se é para jejuar, louvado seja o teu nome. Se é para trabalhar na casa do Senhor, amém. Se é para trabalhar lá na rua, no nosso trabalho, lá na escola, falar de Jesus, glória a Deus, que cumpra-se em nós a palavra do Senhor. Ide por todo mundo, pregai a toda a criatura. E eu tenho tentado, irmãos, tenho buscado, tenho orado por muitos da minha família, muitos que eu não conheço também, que o Senhor alcance assim como um dia Ele me alcançou, que Ele teve misericórdia de mim. E ela se pôs nessa condição de que se cumprisse a palavra do Senhor na vida dela. E aqui nós aprendemos que o desenvolvimento do caráter que honra a Deus é quando nós rendemos as nossas vidas ao Senhor, como Maria fez, sem reservas. Muitas vezes eu falo com pessoas que já servem ao Senhor e elas estão esperando a oportunidade. Elas estão esperando algo que Deus faça para elas fazerem. Eu, irmãos, confesso, Deus não tinha me transformado ainda quando eu já comecei a servir ao Senhor. Quando eu cuidava de um grupo de mulheres que era literalmente pela misericórdia de Deus, sem conhecer a palavra, sem ter sido tratada pelo Senhor, mas eu dizia para Deus, faz o que tu quiser, Senhor, porque tu tem derramado da tua graça, da tua misericórdia do meu lar, tem curado as minhas feridas, tem transformado o meu casamento, tem moldado os meus filhos. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus nessa última hora quer. Porque nós sejamos cada vez moldadas conforme a palavra do Senhor, sendo transformadas nossa identidade firmada em Cristo Jesus. Amados, e ela fez isso, o caráter dela estava sendo transformados por Deus. Oh, louvado seja nosso Senhor. Então diremos ao Senhor assim, eu estou disposta a aceitar o que Deus tem para a minha vida. Assim permitimos que Ele desenvolva em nós o seu caráter, guardando as verdades da palavra de Deus em segurança no nosso coração como um tesouro. Nós somos tão falhos, tão pequeninos, mas quando nós lemos homens e mulheres da Bíblia, entregando a sua vida, entregando tudo, como nós ouvimos, Abraão entregou seu filho, nós ouvimos aqui por muitas vezes ser ministrada a palavra do Senhor. Ele tinha o seu único filho ali no momento, e ele entregou para o Senhor como sacrifício vivo. E mais, amados, nós vamos muito mais, nós conhecemos a história. Aqui estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus. Maria que está gerando, mas Deus nos deu Ele. Foi o Senhor, não foi nada que nós fizéssemos, nada que pudéssemos fazer para que Deus fizesse isso. Foi a graça, a misericórdia, o amor de Deus. E às vezes nós se magoamos, né? Principalmente assim, eu falo hoje pela a grande maioria aqui, irmãos em Cristo, nós estamos trabalhando por muitos anos na casa do Senhor, e eu vejo às vezes conversando assim com alguns irmãos e eles falam, mas é que eu não faço mais, eu não sei o quê, porque fulano, mas só olham para Beltrano. Queridos, o que Deus fez por nós, nós não estamos servindo a homens, a pastores, a obreiros ou a irmãos, nós estamos servindo a Ele, aquele que nos deu vida e vida em abundância, aquele que nos deu vida e vida eterna. Então, quando eu vejo alguma situação que eu me entristeço porque sou falha, eu digo, Senhor, tira isso de mim. Tira isso de mim. E eu falo, amados, aqui, com
propriedade. Eu não estou falando algo que eu não vivo, queridos. Eu não estou falando nada do que eu não passei. Nesses 13 anos, se olhar a minha grama, vão dizer, a grama da irmã Nara é verde, está bem regada. Mas Ele sabe o preço que eu pago. E vou pagar todos os dias, queridos. Ele sabe o preço que você paga também no seu lar, para que talvez aquele filho que não está na presença do Senhor, aquele parente, aquele amigo, o Senhor sabe de todas as coisas. Se nós fizermos que nem essa serva, porque Maria serviu a Jesus, entregou a sua vida, a sua juventude, corajosa, como a irmã leu aqui. Ela não olhou se iam falar que ela tinha traído seu esposo. Hoje, nos dias atuais, imagina, já seria nas redes sociais, no Face, Instagram, WhatsApp, uma loucura. Vocês imaginam naquela época, uma mulher que estava noiva, comprometida, aparecer grávida. José, ele teve até uma insegurança. Ele sentiu no seu coração, no primeiro instante, deixá-la. Um homem muito obediente, certo, correto. Ele disse que ia deixar ela no oculto. Mas aí o próprio Deus, o Senhor, mandou um anjo que falasse com ele, que orientasse ele. E ele também se submeteu, crendo nas promessas de Deus. Porque Jesus é uma promessa para as nossas vidas, não somente para aquele povo lá que estava cativo, não somente para aquele povo que necessitava de um Salvador, mas para nós e para aqueles que irão vir ainda se Jesus não voltar. Amém? E eu estudando, amados, eu aprendi assim, ser uma serva de Deus envolve verdadeiramente uma serva de coração, permitindo que a palavra de Deus filtre o que vem da nossa mente para o coração, para que possa fazer diferente na forma como vivemos. Porém, nosso caráter não é desenvolvido nos momentos fáceis. Não é. Muitas vezes eu fui para o deserto, e um dos últimos desertos que ali, eu levei um tempo, irmãos, um bom tempo para mim passar. Eu estava falando com Deus e questionando Deus e chorando para Deus, e Deus por quê, e um dia Deus usou a minha filha. Bem simples assim, ela disse, mãe, não é por quê, para quê? Para com isso. Para com isso. O que Deus quer fazer na tua vida? E eu comecei, Senhor, é tratamento. Foi um tratamento individual e um tratamento coletivo. E eu digo, agora, Senhor, venha o que vier, seja o que for, eu sou tua filha, tua serva. E eu aceitei aquele tratamento. E quando a gente aceita, Deus vai passando com a gente. E quando a gente vê, acabou, irmãos, acabou. Fica tão leve, mas ao momento que nós estamos lutando ainda, questionando, chorando, às vezes até murmurando, é tão doloroso, é tão difícil. Aí de repente Deus tira e coloca nos seus ombros. Jesus, ele fez isso. Ele levou todas as nossas dores na cruz do Calvário. Ele levou todo o nosso sofrimento, todos os nossos pecados. E assim é quando nós estamos sendo moldadas no caráter de Cristo. Não é no dia da festa. Normalmente, amados, nós precisamos, porque nós só deixamos, na verdade, o Senhor nos tratar nesses dias. Nos dias das nossas adversidades, nos dias maus, no dia difícil. Para Maria ser serva de Deus, ela precisou desenvolver esse coração. Também envolvia ser uma serva ferida, né? A gente pensa, nossa, agraciada. Amados, aquela linda criança, a qual ela deu à luz, ela criou, um dia seria colocada no madeiro. E Maria sabia disso, que ele veio para salvar e salvar a humanidade. Ela teve, eu penso assim, a Bíblia não nos relata, não nos fala muito sobre ela, mas eu pensando e como mãe, né, analisando, qual de nós teria essa coragem? 9 meses no seu ventre, amamentou,
criou desde pequenininho. Ela sabia que ele era diferenciado. Aos 12 anos, quando ele estava no templo, ela aprendia, e diz a Bíblia, porque a Bíblia nos diz que ela guardava as palavras dele no seu coração. Ela sabia para que ele tinha vindo, e ela aguentou. Ela foi até o final, junto com o nosso Salvador. Ele pregado na cruz do Calvário, passou pelo Getsemane, amados, e ela não questionou a Deus. Ela cumpriu a sua missão, ela serviu ao nosso Senhor Jesus, né? Que lindo, em meio à dor, ao sofrimento, essa mãe que carregou, que gerou ali no seu ventre, ela entregou por amor a nós, por amor à nação, por amor ao povo, aos povos que hoje, infelizmente, estão brigando entre si, né? Mas ela fez isso. Que exemplo de fé, que exemplo de caráter firmado em Cristo aqui nós vemos na Bíblia. É um exemplo que nós possamos, naquele dia que a gente está fraco, que a gente está caído, olhar para ela, se espelhar nela. Nós temos que buscar força. Maria, quando ela soube, né, da tarefa que ela teria que cumprir, ela correu para sua prima Isabel. A Bíblia nos fala ali que ela ficou 3 meses ali com a sua prima, que Isabel estava mais ou menos grávida de 6 meses de João Batista. Então eu imagino que ela deve ter ficado ali até o parto, ajudado porque Isabel já era de idade avançada, né? E a gente sabe que gravidez às vezes tem dias mais difíceis, e principalmente para uma mulher que tinha idade avançada. E ali Maria também aprendeu. Ela viu o milagre sendo gerado na vida de Isabel e na vida dela. Elas se fortaleceram. E eu aqui falo para o Senhor que eu tenho ouvido bastante essa palavra e tenho sido tratada, irmãos, que quando eu passei por algumas lutas, houve um tempo que Deus me deixou só, era eu e Ele. Mas Ele também diz em outras, deixa de ser teimosa, deixa de ser cabeçuda. Tem irmãs que oram contigo. Tu precisa andar com outros. Tu precisa de ajuda de outros. E aqui esta mulher, esta serva de coração, ela soube, no momento que ela teria uma missão, uma tarefa, ela foi lá, se edificada com a sua parede. Aqui nós estamos entre irmãs. Aqui nós temos que ter no nosso coração que não há rivalidade, que não há disputa, que não há o grande e o pequeno, que não há o melhor ou o pior, que todos somos iguais diante da graça de Deus, do amor de Deus. Todos nós, para cada um, Deus deu algo. Para uns, eu às vezes digo, Senhor, aquele irmão, aquela irmã ali passou 3 vezes na fila, porque canta, prega e faz e acontece. Gente, deixa um pouco pro resto, deixa para nós. Mas é assim, eu brinco assim, mas é assim que Deus quer, né? E uns se esmeram, se esforçam, estudam, buscam, têm ânimo, né? Outros já não têm tanto. Não buscam, porque a palavra do Senhor diz, se a gente busca, a gente acha. Aquele que pede, recebe. Amém, queridos? Então, que assim nós possamos nos espelhar, nos deixar ser moldadas conforme a vontade de Cristo. E agora a hora corre. Glória a Deus. Com certeza, no coração desta mãe, desta mulher, desta serva, uma espada de dor e sofrimento atravessou, tão certo quanto a lança perfurou o corpo do seu filho. Lá em João 19:34 nos relata. Adotar a posição de serva de Deus inevitavelmente traz seus próprios custos e uma cruz. Mas se estamos dispostos a aceitar o que o Senhor deseja para nós, como Maria, desenvolveremos o tipo de caráter confiante que Deus almeja para nós. Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 25. Se alguém quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo. Nós conhecemos e repetimos e aprendemos, mas
um detalhe me chamou a atenção. Tome cada dia a sua cruz. É todos os dias. Não é, hoje se eu estou disposta. Hoje eu estou bem, eu vou... hoje eu estou mal. Não, amados. É todos os dias. É todos os dias nós pegar a nossa cruz. E nós sabemos que cada uma tem uma cruz. Para cada uma tem um peso. E a palavra de Deus diz que Deus não dá aquilo maior do que nós possamos suportar. E que nós possamos fazer todos os dias pegar a nossa cruz e colocá-las para Jesus. O possível é tarefa nossa, é obrigação nossa. O impossível, diz a palavra de Deus, é Ele que faz. Para nós basta crer e ter persistência. Persistência. Eu me entristeço quando eu fico sabendo de homens e mulheres escolhidos, separados para Deus, para a obra de Deus, e que têm grandes promessas e não vejo se cumprir porque eles não souberam esperar no tempo de Deus. Eles não deixaram Deus tratar o seu caráter. Nós só seremos gerados com caráter de Cristo. Nós somos filhos e filhos eles têm que ser educados, ensinados, amados, cuidados. A igreja do Senhor, ela só verá milagres nesta terra, ainda neste tempo, se ela entender o que Deus tem para cada um de nós e através de cada um de nós. Se nós nos abrirmos nosso coração, confessarmos nossos pecados, o Senhor transformará. Para Deus não há maquiagem. Para Deus, Ele sabe o que nós falamos, Ele sabe o que nós pensamos. Fazer um parênteses aqui, rapidinho. Eu estava num culto, amados, esses dias de missão. E eu tinha pensado, de dia lá na minha casa, trabalhando, e eu pensei uns negócios lá e falei com Deus, papai, porque Deus é meu amigo, e nós, assim, eu, Espírito Santo, nossa, eu alugo ele, eu digo, Senhor, eu vou ter que dar umas férias para ele, né? Vou ter que pegar uma amiga de ouvido, porque eu incomodo ele. E eu estou lá naquele questionamento, eu brinco, mas é sério, irmãos, eu estou naquela sofrência, eu e Deus, eu e Jesus, meu misericórdia. E eu cheguei no culto, tá? E a irmã começou a pregar. Quando ela começou a pregar, eu já vi, né? Vou tomar alitaca. Mas amém. Vou apanhar, glória a Deus, aleluia. E Deus começou a falar, amados, aquilo que eu tinha pensado não saiu da minha boca. O Senhor respondeu. Exatamente com as mesmas palavras que eu tinha questionado Deus. Depois ainda cheguei em casa e disse para o meu marido, agora tá difícil, hein? Não dá nem para pensar que o Senhor já está tão rápido assim. Eu digo, tá duro, agora não vou poder nem questionar em pensamento. E é assim. Aí você pergunta, mas irmã, como é que eu falo com Deus e Deus não me responde? Abre teu coração verdadeiramente, irmão. Busca intimidade, amizade, dependência de Deus. Por que às vezes, nossa, aquele irmão é usado porque tem dependência de Deus, tem comunhão com o Senhor. É isso, não tem milagre, não tem segredo, é exatamente íntimos do Pai. Íntimos como os nossos filhos, aquele filho que é mais íntimo, a gente consegue conversar mais, a gente consegue moldar ele, a gente consegue corrigir, até corrigindo a gente tem mais acesso. Assim é Deus conosco. Assim é Deus, é simples. E eu louvo a Deus, eu amo quando Deus me puxa a orelha, eu amo, amados, eu amo. Eu fico preocupada quando está tudo meio calmo, porque eu digo, acho que eu estou fora do propósito dele. Mas quando ele está me trabalhando e dói, eu choro, Senhor, glória a Deus, tu está comigo. Amém, amados. Eu posso ver nessa tarde assim, glória, aleluia. Eu hoje faço um convite nesta tarde. Juntos vamos dizer a Deus que seremos uma serva, ou um servo, né, que tem alguns irmãos aqui. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus transforme nossa mente e nosso coração, limpando, tirando toda a raiz de amargura que porventura possa ainda ter dentro de nós, perdoando e pedindo perdão.
confiando em todo o tempo que o Senhor tem cuidado de nós, assim como Maria fez. Por mais impossível que as promessas de Deus possam ser, para se cumprir aos nossos olhos, devemos ter a mesma fé que ela teve. Amados, em Lucas 1, versículo 38, ali, ele nos diz assim: foi o início do plano de Deus para a redenção da humanidade, do pecado e da morte. E na cruz foi a consumação. É isso que nós temos que ter. Está consumado, está pago, está feito. Agora é só esperar o tempo de Deus. Para uns, Deus leva antes, para outros vai ser no tempo do arrebatamento, nós não sabemos. Os sinais, eles estão aí, que Jesus está às portas, que não há muito tempo. E, infelizmente, muitos chegarão lá e dirão: Pai, em teu nome eu preguei, eu curei. Mas ele vai dizer que não conhece, e que nós não sejamos esses, e que nós não passamos a nossa vida aqui, dentro da casa do Senhor, ouvindo as bênçãos do irmão, da irmã, e mais ainda, que ao chegar naquele grande dia, na Nova Jerusalém, nós possamos entrar às portas e ver a face do nosso Mestre, e cantar e render glória a Ele. Que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus convencer dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas. Se é inveja, em nome de Jesus, Ele tira. Às vezes a gente tem a língua grande, né? A gente é o porteiro do céu. Que nós não sejamos assim. Que aquele irmão diferente, ele vai entrar também. Se ele abrir o seu coração, se ele deixar seus pecados, ele entra também, irmãos. E se nós ficarmos como os porteiros, selecionando: este vem, esse eu prego, esse Deus vai aceitar, é nós que vamos ficar. A Bíblia diz: os fariseus, eles nem subiam e nem deixavam as pessoas irem. Que não sejamos esse povo, mas sejamos que nem a serva do Senhor, que ficou até o último momento lá, servindo a Jesus. E Deus, em sua infinita misericórdia, e o Senhor Jesus deu João como filho para cuidar dela. E Deus nos deu o Espírito Santo para nos cuidar, o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, o Espírito Santo de Deus para nos capacitar. Que possamos nessa tarde confiar e firmar nossa identidade em Cristo Jesus. Que possamos, assim como essa jovem, mesmo nossos olhos não vendo o milagre, eu não sei qual o milagre que você veio nesta tarde, porque eu, quando venho à casa do Senhor, eu sempre estou precisando de algo que Ele faça em mim e através de mim, mas que você possa levar para o seu lar o milagre que você necessita, confiando em Deus, pedindo, orando, jejuando, clamando. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Nosso Senhor não. Creia, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta tarde fria, que se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu agradeço a oportunidade, espero que essa palavra, assim como falou comigo, fale com cada uma que está aqui, e que possamos sair cada vez mais cheias da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.